gente tem um samba inacabado, coitado desse enredo sem final, nem triste, nem feliz, nenhum poema. Quem sabe se terá valido a pena? A gente tem um samba abandonado, recado que ninguém vai receber. Um canto vai morrer sem ser cantado, coitado, ainda antes mesmo de nascer. Boa noite a todos. Bom, hoje nós damos seguimento ao Seminário de Formação Permanente. Estamos estudando o Seminário 20, mais ainda. E hoje, em particular, vamos nos ocupar da aula 5ª, Aristóteles e Freud. A outra é satisfação. Teremos hoje como intervenção, para animar o nosso debate, primeiro iniciando uma apresentação de Júlia Solano sobre a ética psicanalítica, uma referência importante nessa aula, e logo na sequência, Júlia Solano é psicanalista associada ao Estudo de Psicanálise da Bahia, e logo na sequência teremos Ana Estela trazendo as linhas principais e a discussão da arte propriamente dita. E Ana Estela, como todos vocês conhecem, é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Então, eu queria passar a palavra a Júlia Solano para que ela possa iniciar a entrevista que ela preparou para a gente essa noite. Então, boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a diretoria pelo convite, em especial a Marcela Antelo, que foi a pessoa que me fez o convite. Minha tarefa hoje é trazer um pouco de Aristóteles, mais especificamente do livro dele intitulado Da Ética a Nicômaco. Começar agora, Júlia? Acabou de começar. Que é um livro tomado por Lacan, enfim, aí nesse capítulo que a Estela vai comentar. Então, minha ideia é ver como é que isso dialoga com Lacan, né? Eu intitulei meu trabalho Da Ética Psicanalítica. Aristóteles, importante filósofo grego, escreveu obras cruciais para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Versou sobre diferentes temas: física, lógica, metafísica, retórica, política, entre outros. A sua obra, intitulada Da Ética a Nicômaco, é escrita a partir de algumas anotações feitas por seu filho, Nicômaco, daí o título, né, Da Ética a Nicômaco. Talvez possamos pensar que se trate aí de um livro escrito em colaboração com seu filho e para seu filho, no sentido de ensiná-lo sobre uma determinada maneira de viver a vida. A ideia dele, de Aristóteles, era que suas reflexões acerca da ética não ficassem somente no campo das ideias, mas que pudessem ser praticadas e ensinadas. Da Ética a Nicômaco versa sobre 13 itens que seriam essenciais para o exercício da ética de forma geral, definindo o que seriam as virtudes morais, a justiça, a racionalidade, vícios incompatíveis com a virtuosidade humana, enfim, etc. Em suma, para Aristóteles, todas as ações e escolhas deveriam visar o bem. Se o bem realizado é o bem em si mesmo, mas não um meio que vise a satisfação pessoal daquele que o pratica, trataria-se, então, do bem supremo, aquele que deveria ser almejado por todos. Se o indivíduo vive de forma virtuosa, determinando seus atos a partir da noção de bem, encontraria felicidade, né? Seguindo Aristóteles.
É importante distinguir que bem e bom são diferentes, né, nessa concepção. Enquanto o bem estaria relacionado às escolhas reguladas pela virtude, pela justa medida das paixões, o bom se associaria diretamente ao prazer e à satisfação individual. Uma vida pautada por paixões não levaria à felicidade, tal como é concebida por Aristóteles. É um livro importante para pensar as bases da construção da ética ocidental. É amplamente estudado, né, atualmente aí, por diversos cursos universitários, enfim, o pessoal de direito estuda muito esse livro. Lacan dialoga com essa obra de Aristóteles no Seminário 7, para desenvolver, em um dos momentos, ele dialoga em vários momentos, né, mas assim, um dos primeiros momentos é no Seminário 7, para desenvolver o que seria a ética da psicanálise. Esse fato, por si só, nos permite perceber que a ética da psicanálise trataria de outra coisa. Né? Se Lacan escreve um livro para falar especificamente da ética da psicanálise, haveria uma ética aí que seria específica do campo da psicanálise. Né? Por que Lacan traria essa obra de Aristóteles para discorrer sobre a ética em psicanálise? É uma pergunta que ficou para mim. Eu trago aqui uma hipótese. Lacan proferiu as aulas do Seminário 7 entre 1959 e 1960, alguns anos antes de sua excomunhão da IPA. O mal-estar, entretanto, já estava posto por conta da sua discordância com relação aos rumos que a psicanálise tomava. A IPA defendia a direção do tratamento analítico na vertente do fortalecimento do eu, propondo como cura uma espécie de ajustamento do sujeito às normas sociais. Ou seja, uma ideia que se ajustaria bem ao conceito de bem, né, de bem supremo, proposto por Aristóteles, que a gente acabou de ver aqui. É uma solução moralista, universalizante, que traz consigo uma promessa de felicidade. Talvez por isso, a ideia de escrever o Seminário 7 nesse momento, dialogando, né, não só com Aristóteles, mas também com vários outros filósofos que tratam do tema da ética, Kant, Sade, enfim, visando trazer à cena do debate analítico a questão ética com todo o seu rigor. Né? É interessante pensar, né, porque ele traz justamente Aristóteles, né, justamente para apontar que a ética da psicanálise toma um outro rumo. Freud já aponta que a ética psicanalítica caminha em direção divergente das ideias aristotélicas, quando decidiu escutar as histéricas uma a uma, lhe pedindo que dissesse o que lhes vinha à cabeça. Ele escutou a sexualidade ao pé da letra e apontou seu caráter desnaturalizado, é a palavra usada por Freud, rompendo de antemão com qualquer ideia que corroborasse com a possibilidade de uma convivência harmônica do sujeito com a pulsão. No momento em que começamos a falar, seguindo Freud, a sexualidade ganha uma nova roupagem, e a possibilidade de pensar no ato sexual enquanto um fim em si mesmo perde o sentido. Funciona muito bem para os animais. Eles sabem muito bem o que fazer. Para nós, no entanto, na medida em que os instintos se desnaturalizam, tornando-se assim pulsionais, a relação com a sexualidade se complexifica, tornando-se singular para cada um. Em consonância com Freud, Lacan, no Seminário 7, afasta-se de pensar a ética psicanalítica em consonância com soluções universais e moralistas. Não à toa, ele profere a primeira aula desse seminário, retomando o projeto para a psicologia científica de Freud, né, mas para abordá-lo em uma perspectiva ética. Mais adiante, nesse seminário, Lacan afirma, ele traz a frase famosa: não há outro bem senão o que pode servir para pagar o preço do acesso ao desejo, na medida em que esse desejo nós o definimos alhures como uma metonímia de nosso ser. Assim, Lacan define, nesse momento, o que seria o bem em psicanálise, permitindo-nos entrever de antemão uma certa impossibilidade. O desejo, conceito em torno do qual se organiza esse Seminário 7,
é definido como uma falta, um resto da operação de castração, inapreensível pelo simbólico. Trataria-se aí de dasdim, aquilo que do real padece dessa relação fundamental, inicial, que induz o homem nas vias do significante. Lacan, nesse momento, chama de dasdim, e mais tarde ele vai formalizar como objeto lá. O desejo, portanto, seria inconsciente, visto que não seria apreendido pela cadeia significante, bem como impossível de ser satisfeito, na medida em que se sustentaria em um vazio representado por dasdim, objeto perdido. Isso nos permite concluir que a plenitude é sempre inalcançável na perspectiva psicanalítica, já que a característica do desejo por estrutura é ser eternamente insatisfeito, apontando assim para a dimensão da falta a ser que habita em cada ser falante. A ética psicanalítica consiste em poder suportar isso. No seminário 20, momento de virada no ensino lacaniano, especificamente nesse capítulo 5, que a Anistela vai apresentar, Lacan faz menção, novamente, né, a Aristóteles, a esse livro de Aristóteles, e no momento específico ele faz uma menção ao seminário da ética, retomando todo esse diálogo. Ele diz assim, a citação de Lacan, talvez hoje, de todos os seminários que algum outro deva publicar, o único que eu mesmo reescreveria e do qual eu faria um escrito. E mais adiante ele acrescenta, eu disse que refarei a ética da psicanálise, mas por que eu a reextraio? Aí eu pergunto aqui, né, o que Lacan reextrai aqui? Né? Por que ele diz isso? Que ele precisa reescrever a ética da psicanálise porque ele reextraiu algo. Ele inicia esse capítulo 5, apontando para a existência de uma outra satisfação, que se satisfaria a nível inconsciente, para logo depois afirmar que a linguagem se coloca como aparelho de gozo. Há uma mudança importante aqui. Se no cenário 7, o acesso a dasdim era inacessível pela via do significante, observamos aqui o significante como veículo de gozo. Essa mudança traz consequências éticas. Millet nos lembra que a sexualidade feminina, tratada no primeiro ensino de Lacan, a partir da falta relativa ao menos-fi, agora, no seminário 20, passa a ser abordada enquanto um suplemento de gozo, tomada na perspectiva do não-tudo. Lacan, inclusive, diz, em determinado momento desse capítulo, se há um ponto desde onde isto poderia se esclarecer, é justamente do lado das damas, na medida em que é da elaboração do não-todo que se trata de romper o caminho. Talvez, assim, eu chegue a fazer aparecer algo de novo sobre a sexualidade feminina. Né? Ele aponta aqui a chave, né? A chave do que ele reextrai aqui está nessa nova leitura sobre a sexualidade feminina. Então, da passagem de uma clínica pautada pela falta para uma clínica pautada no excesso de gozo, poderíamos extrair quais consequências éticas? Se a psicanálise antes se pautava na ética do desejo, que se fundava a partir da presença ou ausência do nome do pai, agora se pauta na ética do gozo. Se antes o determinante era o universal da estrutura, agora é o modo singular como cada um se vira com gozo. É importante pensarmos que a ética da psicanálise será sempre a ética do bem-dizer, né, como afirma Lacan, na medida em que a fala pode ter valor de ato. Trata-se, portanto, da posição ética do sujeito que escolhe reconhecer o que nos seus ditos tem valor de dizer, responsabilizando-se pelo mesmo. Essa é a bússola que deve orientar a prática analítica. Se antes orientava a prática na vertente de dar um tratamento ao mal-estar que se pautava pela falta, agora pauta a nossa prática, guiando-nos diante do mal-estar oriundo de um excesso de gozo observado nos casos que chegam nos nossos consultórios atualmente. Prescindimos do diagnóstico estrutural para acompanhar as invenções singulares de cada falacê na sua maneira de se arranjar com gozo. Mas a aposta na palavra permanece imprescindível para a psicanálise.
na medida em que a mesma comporta a possibilidade de cada um se haver um dizer implícito no dito, dizer este que afeta diretamente o corpo do falacê. Apostar na palavra enquanto ato. Essa parece ser a ética da psicanálise. Obrigada. Obrigado, Júlia Solano, pela sua contribuição. E eu passo imediatamente a palavra à Ana Estela. Boa noite, todos e todas e todes, agora, enfim, né? Eu queria agradecer à Júlia, né, por essa produção que ela trouxe, e a gente fez essa mexida, né, assim, colocou Júlia com a referência para abrir, porque quando Júlia apresentou para a gente o que ela estava pensando, ficou muito claro que era uma introdução ao que eu estava pensando em trazer para vocês, né? Então a gente achou que seria interessante isso, e eu quero agradecer a ela por isso, porque eu sinto que ela fez uma abertura aí mesmo, né? Para o que eu estou pensando a respeito desse capítulo, né? Do Seminário de Lacan, essa lição. Então, o Seminário 20 de Lacan é o ponto de partida para o que costumamos chamar último ensino. O último ensino é o período da prevalência do real, quando há uma virada no pensamento lacaniano, repercutindo clinicamente com o privilégio da leitura dos efeitos do choque do significante no corpo, provocando gozo. Ao longo deste seminário, Lacan vai nos apresentando a construção do seu pensamento e, aos poucos, nos fazendo encontrar com conceitos que só mais tarde serão desenvolvidos por ele. De alguma forma, essa característica dificulta a leitura deste seminário, sobretudo quando relemos sabendo que estes conceitos estarão desenvolvidos e articulados em seminários e textos posteriores. A tentação em avançar para a articulação dos conceitos, em especial o de gozo feminino e gozo fálico, torna o comentário deste seminário um exercício de paciência e reconhecimento de que a psicanálise não é um conjunto epistêmico estanque. Ele vai e volta. Um conceito aparentemente já dado retorna e apresenta um novo sentido. Júlia mostrou isso, né? Como que Lacan vai e volta, coisas que ele já tinha trabalhado no Seminário 7, ele apresenta aqui de novo, ele usa as mesmas referências em muitos momentos. Assim, sob o efeito dos recentes estudos e trabalhos provocados pelo tema da grande conversação da AMP, A Mulher Não Existe, apresento uma produção de cartel, onde os colegas com quem tenho trabalhado me permitiram experimentar a satisfação de uma psicanálise viva, possível pela articulação do não saber, fundamental para o exercício de uma psicanálise de orientação lacaniana. E aqui eu quero citar os colegas do cartel, né? Newton está comigo nesse cartel, a gente está trabalhando junto, Carla Fernandes, Mário Nascimento e Rogério Barros é o mais um do cartel. Lacan inicia o capítulo 5 do seminário com a seguinte frase: todas as necessidades do ser falante estão contaminados pelo fato de estarem implicados com uma outra satisfação a qual elas podem faltar. Em O Aturdito, Lacan traz outro enunciado que se aproxima, na lógica, do que enuncia esta frase. O que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve. Nas discussões do cartel, esta frase foi relembrada em muitos momentos, tanto que também apareceu no texto apresentado por Newton na atividade do Seminário de Formação Permanente do dia 20 de abril. Nestas duas frases, esta indicação daquilo que a psicanálise se utiliza enquanto material de trabalho
ou aquilo a que se presta a psicanálise como leitura. O inconsciente, estruturado como uma linguagem, diz e não diz. O dizer do inconsciente precisa ser lido a partir do que se diz, sobretudo porque o que está em jogo, desde este período do ensino de Lacan, é o gozo. Ler o gozo, implicado na fala do sujeito ou no falacer, passa a orientar a clínica. O gozo como esse por trás, que aqui Lacan chama de outra satisfação. A outra satisfação está ligada à pulsão, como um elemento impossível de negativizar, pois sempre vai buscar a satisfação, como está desde Freud. Temos aqui duas lógicas que convivem em paralelo no falacer. Uma lógica do sentido, binária, o significante representando o sujeito para outro significante, e a outra do impossível de significantizar, do gozo dito feminino. A lógica fálica, própria do ser falante, leva à necessidade humana em dar sentido a partir da estrutura de linguagem. É a lógica do outro, como o tesouro dos significantes. Do outro, esse outro grande outro, né? A outra lógica, a do gozo, não permite a dialética binária ou lógica binária da castração. A lógica binária implica a reciprocidade dos elementos, S1, S2, onde cada um não é só para si mesmo, mas também outro para o outro. A lógica do A1, o do gozo, e o sem outro, sem grande outro, sem que haja reciprocidade. A lógica do A1 é a lógica do gozo, do sem outro, sem que haja reciprocidade, pois não há outro do outro. A questão que se coloca para a clínica psicanalítica é: onde essas lógicas se cruzam? Como tratar deste impossível? Esse é o paradoxo do ser falante, que a partir desse seminário, Lacan se põe e nos põe a trabalhar. Essa questão se apresenta desde Freud com o conceito de pulsão, quando ele define como o conceito de pulsão como que está na fronteira entre o psíquico e o somático. Essa dupla vertente aparece como propulsor nos tratamentos e aquilo que coloca em jogo o desejo do analista, pois a aposta na clínica é que um sujeito possa fazer essa ponte, transformar este gozo, satisfação em fala. Esse é o lugar do sintoma, não sem o sintoma. Ao apontar que há, para o sujeito do inconsciente e o ser falante, uma outra satisfação, Lacan já dá uma ideia de que a psicanálise não se ocupa daquilo que a cultura, a filosofia ou a ciência se ocupam. A psicanálise, como uma prática clínica ou um aparato psíquico, não se interessa pelo que é útil ou belo, né? E aqui a gente entende por que Lacan traz Aristóteles, né? Porque a ética de Aristóteles vai toda em cima do bem, do belo, isso é que é importante para ele, né? O interesse da psicanálise está naquilo que é rechaçado pelo outro. Me perdi aqui. Então, o interesse da psicanálise está naquilo que é rechaçado pelo outro, por aquilo que não serve para nada. O discurso da psicanálise se ocupa de uma realidade abordada pelo ser falante com os aparelhos de gozo, como aponta Lacan. Lacan vai dizer que não há outro aparelho que não seja a linguagem, e completa. A realidade é abordada com os aparelhos do gozo. A construção do fantasma como a janela que vai permitir ao sujeito ver o mundo não vai sem o gozo, representado na fórmula S barrado punção de A pelo objeto pequeno a, representante deste lugar vazio do objeto causa do desejo, que se apresenta na vertente positiva como mais de gozar. O fantasma também é assimilável a uma cadeia... O fantasma é sempre assimilável a uma cadeia significante,
que no primeiro ensino de Lacan é o símbolo da conexão entre simbólico e o libidinal. E é, durante esse período, o que determina a centralização da cura sobre o fantasma. Isso é Millet nos Seis Paradigmas do Gozo. É o momento em que o falo adquire o estatuto simbólico e impulsiona a significantização do gozo que Lacan chamou de desejo. No conceito lacaniano de desejo, se realiza a significantização, um gozo modificado, um gozo transposto para o significante. Trata-se do apagamento do gozo pelo significante. Na passagem de um período do ensino para o outro, Lacan desenvolve a ideia da realidade abordada com o aparelho de gozo. Isso não quer dizer que o gozo vem cronologicamente antes da realidade. A realidade, para os adultos, nada mais é que um sonho, pois eles despertam do sono para continuar sonhando. A gente aqui já tem uma ideia, né, do que a gente vai trabalhar, foi o que Millet nos trouxe no encerramento da grande conversação, já como um tema para o próximo congresso. Né? O adulto não suporta a possibilidade de que o que acontece no sonho possa fazer parte da sua realidade. Isso o enlouquece. Assim, ele acorda do sonho para continuar sonhando com uma realidade e escapando, assim, do seu desejo inconsciente. Um bebê é capaz de se sentir excitado com um objeto do mundo externo, mesmo que ainda não seja capaz de falar. A fala vem a partir do recalque, quando o acesso a esse objeto não se dá de forma tão direta. É preciso se separar do objeto, que passa da categoria do ser para o ter. Aqui, o sujeito experimenta, na sua relação com os objetos, a categoria de todo, do todo e do não todo. É, digamos assim, o que mais tarde ele vai ressignificar na partilha entre sexos. A maneira masculina de se relacionar com o objeto faltante gira em torno do todo, e a feminina do não todo. E assim os dois, masculino e feminino, todo, e assim entre os dois, masculino e feminino, todo e não todo, não há relação sexual. Lacan aqui faz questão de sinalizar que o lado não todo feminino produz na língua uma oscilação estrondosa, porque justamente deste gozo não todo há oscilação de significação. Sobre a sexualidade feminina, é possível dar testemunho, mas não tudo. A razão para isso está na estrutura do aparelho de gozo, do gozo. Os discursos que a gente trabalhou também no Seminário de Formação Permanente do ano passado, mas, sobretudo, o analítico, giram em torno daquilo que rateia, que falta. Isso que rateia é o que leva o falacer a falar. O ato de falar aponta para o que neste sujeito do inconsciente está recalcado. O discurso analítico, como mencionei anteriormente, não se ocupa do bem, do útil, do que tem serventia, pois para a psicanálise as palavras servem para que haja o devido gozo. O discurso da psicanálise toca o real, na medida em que leva o sujeito a falar do impossível, mas não sem levar em conta que para isso é necessário desfilar pela cadeia de significantes que marcam o sujeito. Temos aqui as categorias pelas quais se passa no percurso de uma análise. A categoria do necessário, que não para de se escrever, o que se repete de forma infinita e por isso está associado ao gozo. Oposta à contingente, o que cessa de se escrever, o que cessa de repetir para o sujeito. O que é necessário é conjugado ao impossível, com o que não para de não se escrever. O que se produz dessa articulação é um gozo que não se devia.
Aí está o correlato de não haver relação sexual, e o que é o substancial da função fálica. Essa é uma citação que está nessa lição. Esse gozo que não se deveria está ligado a outra satisfação, o outro gozo que não fálico, caso existisse. A outra satisfação está em outra categoria, que não a da existência, não tendo uma implicação material útil. A outra satisfação não serve para nada. A gente sabe que mais tarde, nos seminários, nos últimos seminários, Lacan vai trazer a ideia do existente, né? Se existisse um outro gozo que não o fálico, seria o gozo feminino, o que é impossível de dizer, e o que faz a mulher não toda. O fato de não haver outro gozo que não o fálico não torna falso que o outro gozo não deveria haver. O outro gozo, o não fálico, que não deveria haver, há por uma falta de significantes que possam dizer dele. O gozo fálico, do qual é possível falar, provém do recalque secundário. Já a outra satisfação viria do recalque dito originário ou primordial. Esse gozo é recalcado, porque não convém ao outro da cultura que seja dito, e por isso ele não convém, né, ao outro da cultura que seja dito, e por isso não aparece no dizer, senão como outra satisfação. Esse gozo não é da ordem do necessário, é um gozo que não convém à relação sexual, pois ele faz falar pela falta. E é justamente por esse gozo fazer falar que faz a relação sexual não existir. O dito que está por trás do dizer atesta que ali houve um recalque, e é o gozo que está implicado nesta fala que não convém à relação sexual. Lacan, nesse ponto da lição, aponta para um paradoxo do gozo, pois ao mesmo tempo que o recalque produz como efeito um calar pela ausência da relação sexual, ele produz outro efeito paradoxal, que é o dizer. Entretanto, o que ele diz é outra coisa. Esta operação é a mola da metáfora. Torna o sujeito capaz de ser objeto do gozo do outro, um gozo desnecessário. Esse outro é grande outro, né? Ele é o gozo do grande outro, que é desnecessário. Na busca em tornar esse assunto, né, tão complicado, um pouco mais acessível, trago aqui um fragmento do Testemunho de Passe de Leonardo Gorostiza, publicado na opção lacaniana 58, com o título A Solidez de um Vazio. Gorostiza fala sobre o final da sua análise a partir de um sonho, onde ele se depara com o gozo primordial suprimido, situado em oposição ao sujeito. Isso é uma citação também que está no passe de Gorostiza. Então, vou repetir, né? Gorostiza fala sobre o final da sua análise a partir de um sonho, onde ele se depara com o gozo primordial suprimido, situado em oposição ao sujeito. Torna-se verdadeiramente real e, correlativamente, o conjunto do simbólico vira semblante. A fórmula medir o verdadeiro pelo real, trabalhada por Millet no texto de 1999, é o passe perfeito. Ao aparecer no sonho, lhe confere a conotação de um sonho transferencial e traz a questão de como o sujeito elucida o laço entre o semblante e o gozo opaco do seu sintoma. No caso de Gorostiza, se apresenta o paradoxo entre o verdadeiro, da ordem do semblante, ou seja, da ordem do simbólico, com o não tem medida, da ordem do real. Neste testemunho, Gorostiza diz que o saldo clínico da sua experiência de análise foi a recuperação de uma satisfação situada na identificação ao sintoma.
no plano de uma nova aliança com o vivo do gozo, que o significante calçadeira sem medida, produzido a partir do sonho, pode indicar. Esta nomeação contingente permitiu localizar os excessos e ressignificar uma nomeação materna. Associado ao sem medida, surge a calçadeira, significante fálico, que a partir de uma intervenção do analista, revela para o sujeito que não se trata apenas de ter a calçadeira como objeto de ajuste com o qual o sujeito se apresentava para o grande outro, mas também de ter sido a própria calçadeira, permitindo ao sujeito localizar sua posição de gozo. Desde o testemunho de Gorostiza, em 2010, até os dias atuais, assistimos e nos debruçamos sobre vários outros testemunhos de analistas, de AES, que demonstram a mudança no que entendemos como levar uma análise ao mais longe possível. E essa mudança se dá a partir do mergulho no que Lacan pôde desenvolver, no que costumamos chamar de ultimíssimo ensino, e que o Seminário 20 tem seu ponto de partida. Ao avançar na leitura do material deste período do ensino de Lacan, podemos ler os testemunhos dos AES de outra forma, buscando localizar o gozo feminino nas nomeações. Mas isso vamos deixar para outro tempo, quando for possível avançar.